Deputado Altair Silva. Quero ser bastante breve. O deputado Milton Robles colocou de forma muito clara, muito transparente, e até por isso que foi um grande gestor lá no município de Rio do Sul. E eu fico aqui perguntando, quantas vozes existem para defender aí os interesses públicos? E quantas vozes tem para defender o trabalhador da iniciativa privada? O trabalhador da iniciativa privada não tem licença-prêmio. Quando é para vender as férias, é uma negociação lá que tem os seus limites. Ontem, na votação para conceder mais um privilégio aos delegados que já recebem um valor de teto, recebem muito bem, eu até esperava que mais deputados dessa casa também votassem contrário àquele projeto, mesmo tendo vindo do governo, porque é mais um privilégio a ser dado. E nós só vamos corrigir o futuro a hora que tivermos coragem de estabelecer igualdade entre todos os trabalhadores brasileiros. Nós não podemos nivelar por cima, pelo menos nós estabelecemos com equidade. Por isso, eu voto contrário a essa matéria. Deputado Darcy de Matos, para concluir a discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, o deputado Milton fez uma exposição brilhante. Líder do nosso partido, melhor prefeito do Brasil, e concordo com a parte da preocupação dele com as contas públicas. Mas nós temos que fazer justiça. Deputado Milton, a informação que o senhor deu não é verídica. A Assembleia compra licença-prêmio no aniversário de cada servidor, tá certo? E tem servidor que tem 18 licença-prêmio vencida aqui na Assembleia. E só no ano passado a Assembleia pagou R$1.800.000. Acabei de receber as informações do presidente Silvio e do Jones, chefe de gabinete da Assembleia. Então, eu concordo com Vossa Excelência, com a preocupação com as contas públicas. Agora, ou nós aprovamos do TJ, ou nós somos coerentes e tiramos o pecúnio da Assembleia. Quer dizer, agora não dá para nós não concedermos para o TJ e mantermos dos servidores do TJ e do Tribunal de Contas. Quer dizer, não dá para usar dois pesos e duas medidas. Essa deputado é a minha observação. Ele está falando, deputado Roberto Salum. Deputado Salum está falando. Vossa Excelência agora com a palavra. Presidente, pelo amor de Deus, o deputado Darcy de Matos, o deputado Milton Robles, ele não está pedindo para ele, pelo amor de Deus, o senhor está confundindo. Ele não está pedindo para ser a negativa do projeto. Ninguém aqui está contra o projeto. Eu entrei nessa casa dizendo que eu sou favorável a tudo que é para o funcionário público. Eu não vou votar contra mim. Pô, ele está pedindo para analisar. E o senhor está dizendo que nós estamos votando contra o projeto. Ele está pedindo para analisar com mais calma. Custa isso? Pela conclusão, deputado Salum. Então, o senhor, deputado Milton Robles, o senhor está pedindo para analisar ou é contra? Para analisar, eu estou favorável a isso. Senhor deputado, não vou fazer debate paralelo. Senhor deputado, muito obrigado, deputado Roberto Salum. Senhor deputado, vou colocar em votação o projeto de lei. Senhor deputado, encerrada a discussão, parecer o projeto de lei 0102.6/2017, coloco em votação. Senhor deputado, com qual permaneça como se encontra. Votação como? Colocou em votação parecer e voto pela aprovação da matéria. O senhor deputado com qual permanece como se encontra. Aprovado o projeto de lei 0102.6/2017, com voto contrário, deputado Milton Alves, deputado Rodrigo Minotto, deputado Roberto Salum, deputado Altair Guide. Aprovou? Por maioria. Quanto? Confere os votos, 5. por favor. Deputado Coruja favorável, deputado Luciano Caminati favorável, deputado Gabriel Ribeiro favorável, deputado Cobalcini favorável, deputado Marcos Vieira, que é o relator, favorável. Mesmo que tivesse empate, teria precedência o relatório e voto do relator. Eu só gostaria de fazer, como eu não fui atendido no voto vista, eu não gostaria de votar contra porque eu não tive a oportunidade de debater com o tribunal as alternativas, né? Por eu ser contrário a esse princípio. A licença-prêmio é para ser gozada e não é para ser paga. A informação que eu recebi, da minha assessoria é que a Assembleia não estava pagando, o deputado Darcy fez a colocação, nós estamos aqui avalizando acho que condutas que são contrárias ao momento que nós vivemos hoje no serviço público e na economia brasileira. Eu queria apresentar uma sugestão, senhor presidente. Já que eu não tive vista em gabinete,
se eu posso ter vista em mesa e apresentar uma emenda para que esse pecúnio seja aprovado apenas por um ano, para que nós tenhamos condições de debater, e daí sim debater de todas as casas, o que nós vamos fazer para frente. Ou então que todos os funcionários públicos também têm direito, que eu não tenho direito como policial. A votação está encerrada. O professor também não tem. Senhor deputado, a votação está encerrada. Parecer e voto ao projeto de lei 0238.0/2017, que institui o Sistema Estadual de Cultura, estabelece outras providências. O autor da matéria é o Governo do Estado. E no momento interno desta comissão, avoquei o presente projeto de lei e passo a relatar, conforme aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com o relatório e voto do deputado Jean Kuma, que é pela aprovação da matéria. Não há qualquer repercussão financeira nesse projeto de lei, razão pela qual o meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei em discussão, não havendo que quer discutir em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra. Aprovado. Senhores deputados, ainda temos o parecer e voto ao PLC 0034.6/2017, que acresce o artigo 49A à Lei 465 de 2009, que cria o Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina e estabelece outras providências. O relator da matéria é o deputado Rodrigo Minotto. Já emitiu seu parecer e voto pela aprovação. Houve solicitação de vista em mesa do deputado Fernando Coruja. Com a palavra do deputado Fernando Coruja por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, o referido projeto visa adequar a questão do IPVA a recentes decisões do STJ, no qual nós não nos opomos. Entretanto, há uma supressão do artigo, no final do projeto, há uma supressão do artigo 45 da Lei 313, que é o dispositivo que obriga o governo a lançar em dívida ativa, após 90 dias, qualquer dívida que se tenha. Uma vez era 30 dias, o governo passou para a Lei Complementar 313 para 90 dias, e agora esse projeto tira a obrigatoriedade de lançar em dívida ativa. O que, evidentemente, também coloca, na medida em que você deixa sem um prazo, você coloca um poder muito grande na mão da Secretaria de Fazenda, que pode fazê-lo ou não quando assim o quiser. Há uma emenda, da mesma forma que dos projetos anteriores, aqui há uma coisa esdrúxula, uma emenda proposta pelo governador. O governador manda uma emenda aditiva. O governador não pode mandar emenda aditiva. O governador pode mandar projeto, ele pode mandar outro projeto. Ele não pode mandar uma emenda aditiva ao projeto. Isso é uma prerrogativa da Casa. Então eu vou me abster da votação e vou apresentar uma emenda em plenário para tirar parte, destacar exatamente essa questão que tira a obrigatoriedade do lançamento em dívida ativa após 90 dias, porque me parece que é preciso ter uma isonomia e não se pode deixar ao alvitre do chefe da Fazenda, que faça, quando quiser, para a empresa A, lance no momento, para a empresa B no outro, para a empresa C no outro. É preciso ver um prazo determinado, me parece, no caso. Senhor presidente. Senhor deputado Salum, estamos ainda na discussão do PLC 0034. É sobre o PLC 034? Não, tudo bem. Então, lá, não havendo mais quem queira discutir em votação, parecer e voto ao PLC 0034.6/2017. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Pela ordem, deputado Roberto Salum. Presidente. Deputado Minotto, tem coisas aqui que são engraçadas. Se joga para a plateia, se coloca parâmetro o funcionário da Assembleia, que é o que mais está perdendo hoje em muitas coisas, aí esquece da saúde, dos funcionários da saúde, dos funcionários da segurança, da polícia, da cultura, esquece todos. Então eu gostaria de fazer que o deputado Darcy tem jogado aqui
contra o funcionário, mas a favor de muitos órgãos. Então eu gostaria de pedir, senhor presidente, a retificação minha de voto. Eu quero dar favorável. Eu deixei o procurador... Em qual projeto, deputado? O anterior. Do Tribunal de Justiça. Eu quero pedir, justificar o meu voto, porque eu quero, em fevereiro aqui, fazer esse exemplo para passar para os funcionários do Estado também. O deputado Roberto Salum requer a retificação de voto ao PL 0102. Eu quero dar positivo para poder cobrar para os nossos funcionários, para mim também que sou funcionário. Fica retificado o voto do deputado Salum. Ele vota favoravelmente ao PL 0102. Senhores deputados, vamos então aos 3 últimos projetos. Quero aqui propor mais uma vez uma pequena modificação. Nós tínhamos deixado os 3 últimos, o PLC 0024, o PPA e a LOA. Vamos votar o PPA e a LOA e deixar por último o 0024. Vossas Excelências concordam? Havendo concordância, senhores deputados, vamos então ao relatório e voto ao projeto de lei 0371.3/2017, de origem governamental, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2017, aprovado pela Lei 16.859 de 2015. Senhor deputado, já solicitei à assessoria que distribuísse a Vossas Excelências o relatório e o parecer conclusivo. E Vossas Excelências estão já com ele. Como relator do PL, o 0371.3/2017, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2017, aprovado pela Lei 16.859 de 2015, cumpre-me nesta fase da relatoria o dever de emitir o parecer conclusivo ao mesmo, englobando as emendas respectivas. Vou um pouco mais adiante, na folha 2. Neste ciclo, o PPA deve estabelecer diretrizes estratégicas, objetivos e programas de ação governamental. Do que tange às metas, o plano deve estar voltado à quantificação física e à obtenção de resultados em nível de agregação compatíveis com a dinâmica do processo de planejamento. Os valores financeiros constantes do plano são estimativos e não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias em seus créditos adicionais, assumindo, pois, caráter acessório e referencial. Na outra ponta, a autorização da dotação financeira é a essência do orçamento, sendo que metas e resultados físicos adquirem caráter supletivo com a finalidade de avaliar custos. Dentro da ideia do planejamento financeiro estatal, o plano plurianual qualifica este planejamento na medida em que ordena as estruturas de todos os planos e programas. Na esteira do projeto Ora em Análise, de que trata, já na folha 3, de que trata a revisão do plano plurianual do Estado de Santa Catarina nos anos de 2016 e 2019, levou-se em consideração os dados mais atualizados e a visão mais integrada possível das mudanças recentes na economia e na sociedade dentro e fora do nosso território. No parecer preliminar, aprovado por unanimidade por essa comissão, em reunião no dia 18/10/2017, estabelecimento que se daria continuidade à análise referente às totalidades dos programas do governo entre a Lei 16.859 de 2015 a este projeto. Esta relatoria constatou que a Secretaria de Estado da Fazenda não encaminhou a esta Casa, junto com a exposição de motivos 199/2017, as alterações que ocorreram no referido projeto de lei. Segundo o estudo realizado pela Coordenadoria do Orçamento Estadual, num comparativo entre a lei do Plano Plurianual em vigor e o projeto Ora em Análise, foi verificado que foram incluídos 45 subações nos seguintes programas. Na Fonte 0100, Caminhos do Desenvolvimento, e assim por diante, todas elas relacionadas. Ainda de acordo com a Coordenadoria do Orçamento Estadual, ocorreram transferências de 44 subações em programas e 545 subações tiveram suas metas físicas alteradas, assim como seus valores. Isso sem alterar o valor global do Plano Plurianual PPA 2016-2019. Das emendas, decorrido o prazo para apresentação de emendas, tiveram as senhoras e senhores deputados a oportunidade de apresentar suas proposições de emendas, sempre visando atender às expectativas da sociedade catarinense. Para melhor compreensão, este relator dividiu as emendas em 5 modalidades. O anexo 1, emendas parlamentares impositivas. Anexo 2, emendas impositivas de relator. Anexo 3, emendas parlamentares de bancada. Anexo 4, emendas parlamentares não impositivas.
Anexo 5, emendas parlamentares impositivas com tramitação encerrada. Após decorrido o prazo para apresentação das emendas ao PL 0371.3/2017, conforme o sistema do orçamento estadual desta Casa, foram apresentadas e protocoladas na Comissão de Finanças e Tributação 1.409 emendas ao referido projeto de lei, assim distribuídos 1.313 emendas individuais impositivas, 30 emendas de bancada, 24 emendas impositivas de relator e 42 emendas parlamentares não impositivas. E de acordo com a mensagem número 1072, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, foi apresentada emenda modificativa acompanhada da exposição do motivo 283/2017 da Secretaria de Estado da Fazenda, propondo uma alteração na nomenclatura e nos atributos no programa 0210, estudos, projetos e informações estratégicas visando aumentar o foco no desenvolvimento regional. Do acatamento das emendas parlamentares impositivas. Nosso parecer é pela aprovação da sua totalidade das emendas parlamentares impositivas, respeitando a emenda constitucional 074, de 5 de julho de 2017, e de acordo com a reunião de liderança de todos os partidos no gabinete da presidência desta Casa. E aqui quero incluir com o senhor secretário de Estado da Casa Civil e também do secretário de Estado da Fazenda. Das emendas impositivas do relator, este relator apresentou e acatou em sua totalidade as emendas do relator conforme anexo 2, respeitando a emenda constitucional 074 de 5 de julho de 2017. Das emendas parlamentares não impositivas e de bancadas. As emendas parlamentares não impositivas e de bancadas foram rejeitadas em sua totalidade por esta relatoria conforme o anexo 3 e 4 do presente voto conclusivo. Da emenda modificativa encaminhada pelo Poder Executivo. Esta relatoria acata a emenda modificativa encaminhada pelo Poder Executivo à mensagem 1072, que se faz acompanhada da exposição de motivos 283/2017 da Secretaria de Estado da Fazenda, a qual propõe a substituição do anexo único do projeto de lei 0371.3/2017, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019, aprovado pela emenda 16.859 de 2015. A referida emenda propõe uma alteração na nomenclatura e nos atributos do programa 0210, estudos, projetos e informações estratégicas visando aumentar o foco no desenvolvimento regional. Conclusão. A revisão do Plano Plurianual, PPA, deve ser vista como uma prática sistemática e continuada, visando sempre o aperfeiçoamento da gestão pública. Nesse sentido, sugerimos aos eminentes pares, membros desta Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação sem prejuízo das alterações e retificações necessárias. É o meu parecer, senhores deputados. Abro em discussão. Deputado Fernando Coruja, por até 3 minutos. Senhor presidente, trata-se do parecer conclusivo de Vossa Excelência às alterações do PPA 2016 e 2019. O projeto recebeu várias emendas que Vossa Excelência classificou em 5 grupos. As emendas parlamentares impositivas foram acatadas. Como primeira pergunta, senhor relator. Vossa Excelência, com a palavra. Eu queria solicitar de Vossa Excelência quais são as emendas impositivas do relator. Quais são as emendas que Vossa Excelência coloca como impositivo do relator, que Vossa Excelência coloca assim? Vossa Excelência, o relator coloca aqui. Esse relator apresentou e acata em sua totalidade as emendas de relator. Vou explicar, deputado Coruja. Na verdade, o sistema fechou para os deputados. Constatado erros nas emendas do PPA, e o sistema foi reaberto, os deputados tiveram a segunda chance, foi encerrado, tiveram a terceira chance, foi encerrado, e mesmo assim, constatado de que não houve, por parte do deputado, a devida correção, o relator fez a devida correção dessas emendas. Então são emendas apenas para... corretivas do orçamento impositivo. Do deputado. Quero aqui esclarecer os senhores deputados. Todos os senhores deputados que fizeram as suas emendas e que alcançaram 35 emendas foram acatadas. Se teve deputado com 36, 37, foi rejeitado a 36ª, 37ª. Mas teve muitos deputados, que foi o meu caso, que eu não alcancei, inclusive, 35 emendas. Eu fiz de forma agrupada. Segundo lugar, né, como foi feito o acordo de líderes na modalidade do Congresso Nacional,
Somente os 40 senhores deputados titulares tiveram as emendas aprovadas. Os outros deputados, infelizmente, estão fora do sistema. Senhor presidente. Deputado Coruja, ainda com a palavra, deputado Roberto Salom. Por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que obedeça a ordem de chamada, por favor. Presidente, o senhor pode deputado Roberto Salom, deputado Coruja está com a palavra. O senhor já notou que o senhor gosta de mostrar que é disciplinar? Deputado, eu só bastava dizer assim, Coruja, tem o deputado com a palavra, só isso. É que a gente pede para Vossa Excelência... Mas não precisa chamar atenção. Deputado Coruja com a palavra, por favor. Obrigado. Eu gosto de senhor. Esclarecido isso, volto a salientar uma questão que eu acho que essa casa deve reagir, que é exatamente esta questão de que o Executivo mandou uma emenda modificativa ao PPA. O Executivo não pode mandar uma emenda ao PPA. Ele manda o PPA, uma emenda modificativa, ele pode solicitar ao relator que faça uma modificação, porque o relator tem amplos poderes para modificar como quiser. Agora, o Executivo não pode apresentar emenda parlamentar. Quero propor a Vossa Excelência no dia de hoje tocou nisso diversas vezes. Faça uma proposta de emenda da Constituição proibindo o Executivo mandar emenda a esse Parlamento. Não, isso já está implícito. Mas, senhores deputados, vamos dar continuidade. Continue a discussão. Deputado Roberto Salom, Vossa Excelência quer falar? Não, depois desse projeto eu quero falar. Senhor deputado, deputada Luciana Carminati. Eu tinha dois questionamentos, um é com relação ao anexo 2, mas já foi esclarecido, e o outro questionamento é das emendas parlamentares. Todas foram acatadas. Rejeitadas. Parlamentares não impositiva. Impositivas, eu estou perguntando. Impositiva só se excedeu a quantidade de 35. Não, dentro das... Todas aprovadas. Ok, beleza. Senhores deputados, em votação, PL 0371.3/2017. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado a revisão do PPA. Presidente. Vamos então, deputado Roberto Salom, pela ordem. Eu queria fazer... Voto contrário, deputado Eu pedi uma submeta... Voto contrário. Não. No PPA? Resiste voto contrário, deputado Altair Silva, no PPA. Presidente, eu queria saber, eu fiz uma subemenda ontem para o deputado Milton Óbidos, a 40, com relação aos advogados e a SOL. Eu queria saber se vai ser relatado hoje ou não vai. Deputado Salom, podemos botar isso para o final do coisa? Vamos dar andamento? Não, só estou esperando o deputado Milton Óbidos. Vamos lá, vamos dar andamento. Projeto de lei 0377.9/2017, de origem do Poder Executivo, que estima a receita fixa a despesa do Estado de Santa Catarina para o exercício 2017. Do parecer conclusivo. Senhores deputados, a matéria foi lida no expediente do dia 3 de outubro de 2017 e remetida a esta Comissão de Finanças, a qual compete a análise das proposições sobre os aspectos financeiros e orçamentários na forma do artigo 73 do Regimento Interno desta Casa. As Excelências vão constatar nas folhas 2 todo o quadro demonstrativo das receitas, das fontes de receitas que poderá ter o Estado de Santa Catarina. E o total da receita prevista é da ordem de 26.429.412.131 reais. A partir de um comparativo de estimativas das receitas apresentadas ao projeto de número 0379.9/2017, LOA 2000 para 2018, hora de análise, e a Lei 17.063, de 21 de dezembro de 2016, LOA 2017 em vigor, podemos verificar que corresponde a um crescimento de 1,36 em relação à estimada para o exercício de 2018. As projeções para a economia no período do ano são modestas, com boa parte das estimativas apontando para uma expansão do PIB entre menos 0,1 e 0,5 para 2017 e entre 1,2 e 2,7 para 2018. Ainda na folha 4, Vossas Excelências vão também verificar a fixação das despesas do Estado. Está aqui? Solicita a assessoria que pode distribuir a cópia do relatório. É para distribuir 377, eu não tenho. É o 377, deputado Milton Óbidos não tem. Por gentileza. Deputado Milton Óbidos. Nas folhas 4, Vossas Excelências vão tomar conhecimento do demonstrativo das despesas por categoria econômica e grupo de despesa, folhas 4. Ainda, despesa por órgão, unidade orçamentária. Na folha 5, a continuidade. Nas folhas 6 também.
todos os órgãos do Estado. Folhas 7, igual. Folhas 8, também está incluído o demonstrativo da aplicação das receitas de impostos vinculados às ações e aos serviços públicos de saúde. Ainda na folha 9, demonstrativo da aplicação das receitas de impostos na manutenção e no desenvolvimento do sistema de ensino. E nas folhas 10, vamos tratar então dos investimentos. A despesa do orçamento de investimento, observada a programação constante do anexo 1 desta lei, é fixada em R$ 1.641.434.260. Ainda na folha 11, Vossas Excelências vão verificar o demonstrativo dos investimentos das empresas. O item ponto 1.4 das fontes de financiamento. As fontes de financiamento para cobertura das despesas fixadas no artigo 9º desta lei, decorrentes da geração de recursos próprios, dos recursos de operações de crédito internos e externos, vedado o endividamento com empreiteiras, fornecedores e instituições financeiras para compensar a frustração de receita não estimada e de recursos de outras fontes, apresentam o seguinte desdobramento. Vossa Excelência toma conhecimento, por intermédio do quadro do detalhamento das fontes de financiamento e dos investimentos das empresas, das emendas apresentadas, constante já das folhas 12. Decorrido o prazo fixado no parecer preliminar para a apresentação das emendas, tiveram os senhores e seus deputados a oportunidade para apresentar suas proposições de emendas, sempre visando atender às expectativas da sociedade catarinense. Porém, em cumprimento da ordem jurídica constitucional, resta-nos apreciar as emendas apresentadas e sobre as mesmas dizer da sua propriedade legal, opinando para que esta comissão aprove ou não o parecer que regimentalmente este poder nos autoriza a relatá-lo. Após decorrido o prazo para a apresentação de emendas parlamentares, foram apresentadas ao PL 0377.9/2017 um total de 1.542 emendas conforme o sistema do orçamento estadual e protocolares da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa, conforme preceitos constitucionais e regimentais. Das emendas parlamentares impositivas, de acordo com o anexo 1, foram apresentadas ao presente PL um total de 1.402 emendas impositivas. Das emendas parlamentares de bancadas, as emendas de bancadas foram apresentadas um total de 10, conforme o anexo 4. Das emendas das audiências do orçamento regionalizado, audiências públicas, após a análise realizada pela Coordenadoria do Orçamento Regionalizado desta relatoria, respeitando o que determina o artigo 120 da Constituição do Estado, insere todas as prioridades relativas às audiências públicas do orçamento regionalizado que foram retiradas pelo Poder Executivo, do PL e LOA. Ora, em análise, do total de 93 emendas, de acordo com o anexo 3, tem acordo de líderes, todos os anos nós, mesmo que o Poder Executivo as retire, nós as incluímos. Das emendas modificativas aditivas encaminhadas pelo Poder Executivo, vou solicitar ao deputado Coruja que, nos seus comentários, dispensa mais uma vez o tal comentário das emendas do governo, deputado Coruja. Mas é pertinente e lícito, Vossa Excelência, fazer o comentário. Emenda modificativa ao anexo único, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador, onde a primeira mensagem, 1073, exposição de motivos, 280 para 2017, Secretaria de Estado da Fazenda, propõe atendimento das ações de regularização fundiária para atender a Lei 16.465 de 2007, bem como o atendimento das ações de confinanciamento da alta complexidade de benefícios eventuais, preceitos da Constituição Federal nos seus artigos 203 e 204. A segunda emenda modificativa, o anexo único, que está sob a mensagem 1074, exposição de motivos, de número 278/2017, da Secretaria de Estado da Fazenda, propõe o cumprimento da portaria interministerial de número 5, de 2015, onde alterou a estrutura dos códigos de classificação da Receita quanto à natureza, que deverá ser adotado pelos Estados, Distrito Federal e municípios, a partir do exercício financeiro de 2018. Sendo assim, o registro contábil das receitas orçamentárias dos poderes, que até 2017 eram registradas pelo Tesouro do Estado, a partir de 2018 deverão ser registradas nas unidades gestoras dos poderes, e assim as fontes de recursos serão alteradas. A terceira emenda aditiva ao texto acrescenta, em seu artigo 8º, os incisos 9º e 10º, encaminhada sob a mensagem 1075. Também a exposição de motivos 281 de 2017 da Secretaria de Estado da Fazenda propõe enquadrar a alteração do artigo 1º da Lei número 16.968 de 2016, que instituiu o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, através da Lei 17.350 de 2017, em que a gestão deste fundo passou à Secretaria de Estado a Secretaria Executiva de Supervisão de Recursos Descentralizados, vinculada à Gabinete do Governador,
para a Secretaria de Estado da Saúde e se faz necessárias as adequações propostas nesta emenda. A quarta emenda modificativa ao anexo único encaminhada pela mensagem 1076, exposição de motivos 279/2017 da Secretaria de Estado da Fazenda, propõe regular a adoção do critério seletivo de projetos culturais via editais e pelo cumprimento do princípio da anualidade, quando previsto em lei, e o respeito à Constituição, à consagração da iniciativa cultural, como é o caso do Prêmio Vitor Meirelles, ofício da Secretaria da Casa Civil 1975 de 2017, exposição 298 de 2017 do Secretário de Estado da Fazenda, que encaminha emenda modificativa ao anexo único relacionados à duplicação dos quadros síntese do orçamento das despesas da unidade orçamentária 47092, Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, bem como a falta do quadro da unidade orçamentária 45092, Fundo Estadual de Educação, FEDUC, conforme quadro em anexo. Do acatamento das emendas parlamentares impositivas. Esta relatoria acata em sua totalidade as emendas parlamentares impositivas, respeitando o que determina a emenda constitucional 074 de 5 de julho de 2017, conforme anexo 1 das emendas impositivas do relator. A relatoria apresentou e acatou em sua totalidade 23 emendas, conforme anexo 2. Vossas Excelências vão receber todos os anexos. Das emendas das audiências do audiência pública, orçamento regionalizado. Nós aparecer pelo acatamento conforme lei complementar 157 de 9 de setembro de 97, o que determina a Constituição Estadual em seu artigo 120, conforme o anexo 3. Das emendas parlamentares de bancadas, nós parecer sobre as referidas emendas pela rejeição na sua totalidade, respeitando a emenda constitucional 074 de 5 de junho de 2017 e conforme acordo de liderança e reunião no gabinete da presidência, conforme o anexo 4. Das emendas parlamentares não impositivas, nós parecer também pela rejeição conforme o anexo 5º, constante todas elas. Das emendas modificativas aditivas encaminhadas pelo Poder Executivo, esta relatoria acata todas as emendas modificativas e aditivas encaminhadas pelo Poder Executivo através das mensagens já citadas anteriormente e volto a enumerá-las nas folhas 16. Já nas folhas 17, eu parto direto para a conclusão do parecer. Concluindo, senhores deputados, acrescentamos as emendas acatadas. As emendas acatadas movimentam recursos, despesas correntes e dos investimentos, preservando as despesas de pessoal e juros e encargos da dívida, não comprometendo as metas e prioridades da administração pública estadual. Voto, então, pela aprovação, sem prejuízo das adequações e retificações necessárias, é o que sugerimos aos senhores deputados e aos senhores membros desta Comissão de Finanças e Tributação. Quero aqui, ainda antes de concluir, solicito à assessoria o documento a ser inserido no projeto de lei. Ainda, senhores deputados, levo à consideração de Vossas Excelências que, tendo em vista a complexidade da matéria e por ser a primeira vez que estamos adotando o sistema de emendas impositivas, vou fazer ainda, por último, uma emenda aditiva do relator nas seguintes condições, que vai ser no artigo 12 do projeto de lei. Esta vai ficar inserida direto no artigo 12 do projeto de lei. E esta comissão vai dar a autorização e, se o plenário assim referendar, fica, então, constando do projeto de lei o artigo 12, que diz o seguinte: designar o titular da Secretaria de Estado da Fazenda, que, por sua vez, poderá delegar competência ao diretor de planejamento orçamentário para incluir as emendas parlamentares impositivas no anexo único constante desta lei, respeitando o que determina a emenda constitucional número 74, de 5 de julho de 2017. Parágrafo único. Adotar durante a execução orçamentária as medidas necessárias para ajustar a programação oriundas das emendas parlamentares impositivas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por parlamentar, inserindo em sua totalidade o relatório de acompanhamento físico-financeiro das obras. Então, essa é a emenda. Por último, nós estamos acrescentando, tendo em vista que os sistemas ainda não estão interligados. E aí possamos ter dificuldade na leitura e acompanhamento, e eles são obrigados a fazer as execuções orçamentárias. Então, não tenho dúvida que é necessário esta emenda para que possamos fazer essas adequações. Mas quero aqui levar ao conhecimento de Vossas Excelências que estamos num processo de entendimento com a Secretaria de Estado da Fazenda, ao bom propósito de Vossas Excelências que participaram das reuniões, sentir o bom propósito do secretário Renato de Lacerda, uma pessoa de bom trato, que entendeu
da necessidade de termos as emendas impositivas acatadas pelo Poder Executivo e também no acordo político com o senhor secretário de Estado da Casa Civil, que esteve aqui nesta casa, que em nome do governador do Estado, Raimundo Colombo, concordou em colocarmos no orçamento do Estado as emendas impositivas dos senhores deputados. Então, senhores deputados, este era o meu relatório, que é pela aprovação na forma como foi lido. E abra a discussão da matéria. Presidente. Deputado Roberto Salum Capará, depois deputado Gabriel Ribeiro e em seguida deputado Fernando Coruja. Eu acho que os senhores deveriam se preocupar e aproveitar essa oportunidade de dar um toque nessa emenda impositiva, haja vista de que eu tive a felicidade de representar aqui quero fazer homenagem ao deputado Sopelsa, suplente dele, e ele colocou verba à minha disposição. Eu dei uma ambulância para o Hospital de Caridade, para o Hospital da Polícia Militar, mas eu acho, presidente, que o senhor é um homem estudioso nessa área, assim como o nosso grande lagiano aqui. Eu acho que estava na hora de os senhores dar uma mexida, porque eu vi muita dificuldade dos parlamentares e amarrados de mexer nessa lei impositiva. Estão trabalhando contra si próprios. Eu não vou ter impositivo, porque eu não vou estar aqui o ano que vem. Mas os senhores, sim, estão perdendo uma oportunidade ímpar de mexer nessa lei impositiva, que é um tranca-rua, como se diz na gíria do Manezinho, e os senhores poderiam aproveitar mais, melhor, e administrar. Ou seja, é forçado a colocar X em determinada área, X em determinada área, outra área, e o que os senhores poderiam ter a liberdade de realmente favorecer a creche, favorecer outros setores, os senhores estão amarrados. Então, eu gostaria de deixar os senhores, porque quem faz a lei somos nós, né? Os senhores, eu acho que repensar que o deputado Milton Alves, o senhor deve ter tido dificuldade de fazer alguns repasses. E outros que o senhor gostaria de passar, tinha, se não me engano, 1 milhão só. Entendeu? Bom, só estou dando uma ideia. Entendeu? Porque esta casa... Muito obrigado, senhor presidente. Senhor obrigado deputado. pelo seu silêncio. Senhores deputados, vamos, deputado Gabriel Ribeiro, depois deputado Coruja, eu vou pedir aos senhores deputados que sejam sucintos nas suas colocações, nos seus comentários. Deputado Gabriel Ribeiro. Eu não fui sucinto? Senhor... Não estou dizendo Vossa Excelência, deputado, estou pedindo para os próximos. Vossa Excelência foi. Senhor presidente, não, é apenas para colocar e parabenizar a toda esta Casa Legislativa pela construção de toda a emenda que foi incluída na Constituição Estadual e criou a modalidade das emendas impositivas, que vai atender a todos os 40 deputados que têm mandato em Santa Catarina. São 35 emendas por deputado, sendo 50% para a saúde, 25% para a educação e 25% livre. Os deputados são as lideranças que estão na base todas as semanas, visitando os municípios, falando com as lideranças nas escolas, nos hospitais, vendo as necessidades de que a sociedade catarinense precisa. Foram atendidos vários municípios com bibliotecas, com reformas de escolas municipais também, como estaduais, veículos para a saúde, UTIs, reformas de escolas, reformas de postos de saúde, construção de praças, pavimentação de ruas. Foram em torno de 1.400 emendas parlamentares que são destinadas diretamente aos municípios. Isso é o fortalecimento do mandato, do papel do deputado estadual, da presença, que está presente diretamente com o cidadão catarinense, e eu tenho certeza que esta modalidade das emendas impositivas vai ser uma grande transformação, mais uma vanguarda, na vanguarda desse Estado, que serve de modelo para todo o Brasil. Então, parabenizar todos os deputados dessa casa, porque é um grande avanço que a Assembleia Legislativa fez esse ano com as emendas impositivas, senhor presidente. Vou fazer os comentários ao final da discussão. Pela ordem, deputado Fernando Coruja. Em seguida, deputado Altair Silva. Vou fazer um bom comentário e queria fazer algumas perguntas. Em relação às emendas impositivas, já foi aqui comentado, me parece adequado que o Parlamento tenha emenda impositiva, porque é uma maneira de libertar o Parlamento, de certa forma, daquela submissão ao Executivo. Então, eu, quando cheguei aqui, coletei as assinaturas para essa emenda constitucional. Coletamos em ordem alfabética, inclusive, para não parecer que havia nenhuma origem. E o primeiro subscritor foi o deputado Aldo. E foi aprovado, e hoje nós estamos aqui iniciando
um trabalho com a emenda positiva, que evidentemente deve ter problemas, talvez tenha problema no primeiro ano. O deputado Marcos trabalhou muito para... Eu acho que nós vai se conseguir resolver no encaminhamento das emendas positivas. Eu faço algumas perguntas, deputado relator. Primeiro, eu não recebi os anexos aqui. Então, Vossa Excelência, os anexos estão sendo fechados. Ah, tá. É porque eu gostaria, como eu gosto de votar sempre sabendo o que estou votando... Peço a compreensão de Vossa Excelência, porque os anexos estão sendo... emendas que Vossa Essa noite, inclusive, faltou luz, tivemos problema em todo o sistema, todos os nossos servidores viraram a madrugada trabalhando na conclusão dos trabalhos. Nas 23 emendas aqui que Vossa Excelência apresentou, não está Ferrovia Norte-Sul, nada que não... Quero aqui fazer uma referência, é importante Vossa Excelência fazer esse comentário. Como foi a primeira vez, evidentemente, que eu próprio, né, tivemos uma série de dificuldades. Estabelecer, por exemplo, o valor para uma emenda. Difícil estabelecer. Né? Então, de comum acordo, na Coordenadoria do Orçamento Estadual e também com a assessoria da Secretaria de Estado da Fazenda, e também em relação a emendas similares do orçamento vigente no Estado, então muitas emendas dos deputados com valor acima do previsto foram rejeitadas, foram solicitadas substituição. Então tivemos todo esse trabalho, deputado Coruja, de educação, ou seja, interno. Então, levou-se tempo, é verdade, mas estamos chegando a um denominador comum quanto a essa situação. Foi muito trabalho. Então, quero aqui aproveitar a oportunidade, ia fazer no final, mas antecipo. Eu quero aqui agradecer o trabalho de toda a equipe da Coordenadoria do Orçamento Estadual desta Casa, capitaneada pelo Carlos Stipe, que é o coordenador do Orçamento Estadual, e também pelo Nelson, que foi o chefe de toda a equipe, que junto com todos os servidores estão chegando a esta conclusão. Também a toda a diretoria de informática da Casa, que empreendeu todo o esforço necessário para podermos chegar a essa conclusão. Foram, na sua totalidade, emendas positivas, emendas do orçamento regionalizado e outras emendas, quase 1.700 emendas. Nunca visto nesta casa. Então, pela primeira vez, nós pedimos desculpas se tivemos algum erro, se estamos cometendo algum erro. Ainda há tempo de corrigir antes de ir para o plenário. Né? Então, tudo está sendo feito de acordo. Então, quero agradecer de pronto a todos, a paciência também de Vossas Excelências para... na prorrogação de prazos, por exemplo, que tudo foi feito, e na paciência que Vossa Excelência tiver. Mas continue Vossa Excelência. Bom, aqui nós temos um problema na votação do orçamento, porque, na verdade, a Casa não dispõe de... Ele está no sistema, evidentemente, mas há alguma dificuldade no acesso, você tem que imprimir, não há uma cópia física do orçamento à disposição para você... Então, se você pudesse me informar duas coisas. A primeira é em relação à dívida do Estado. Nós vemos que o demonstrativo de pagamento da dívida, nós temos em torno de 3,5% do orçamento está previsto para juros e encargos da dívida e amortização da dívida, que dá em torno de 3,5% do orçamento. Nós temos informação, pelo próprio gráfico do secretário da Fazenda, que o ano de 2018 vai ser o ano mais difícil em termos de amortização de dívida no Estado de Santa Catarina. O seu ano 2018 e o ano 2019. Nós temos em 2018... a partir de julho, pelo que eu sei, novamente a volta ao pagamento da dívida com o governo federal, que alcança um percentual em Santa Catarina de quase 13%. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, primeiro, sobre a dívida e a amortização da dívida, que o ano que vem começa a pagar o Fundam e o Fundam 1, se já há a previsão no nosso orçamento da reinclusão do pagamento da dívida a partir de julho, a dívida com a União,
E também gostaria, se vocês pudessem me informar, sobre a questão do déficit da Previdência em 2018, se esse déficit vai ser crescente em 2018. Deputado Fernando Coruja, quanto à dívida, Vossa Excelência pode sanar a sua dúvida na folha 4, no demonstrativo de despesas por categoria econômica e grupo de despesa. Estão lá todos os demonstrativos. Na amortização da dívida, por exemplo, está lá no item 2.43, amortização da dívida, 568 milhões de reais, que dá 2,10%. Não, a pergunta que eu faço é se o governo incluiu, porque há uma negociação, uma discussão, porque a partir de julho, a permanecer a questão atual, ele vai ter que pagar os 13% de novo a nível nacional. Ele é obrigado a fazer previsão. Ele é obrigado a fazer previsão. Se está incluído nessa previsão. Ou se ele espera uma negociação mais favorável. E, com certeza, o buraco na Previdência vai aumentar. Isso não tem dúvida. Mas, senhor deputado Altair Silva com a palavra. Só para terminar, senhor presidente. Nós temos uma previsão aqui, nesse orçamento, de um incremento de receita para o ano 2018 de 1,36%. A notícia, que acho que está hoje no Diário Catarinense, é de um crescimento da indústria em Santa Catarina, hoje ou ontem, de 3 e alguma coisa. Então, as notícias em relação à arrecadação parecem ser positivas. Agora, há uma preocupação importante, não é? Importante, e é preciso salientar isso na votação desse orçamento. O governo de Santa Catarina, ele, nesse final de ano, ele continuou com o que vinha fazendo há algum tempo, tirando o recurso de onde podia para honrar com as despesas agora. Nós temos no ano que vem uma situação em termos de desembolso da dívida, o ano mais difícil, 2018 e 2019 são os anos mais difíceis de desembolso, né? O deputado Salum tem falado aqui em muitos aumentos, está no final do ano, e eu acho que nós, de certa forma, quando olhamos os números e vendo que o governador... Já vou concluindo, senhor Pedro. É que aqui, nós vamos... Não, deputado, senhor me orçamento de 22 milhões, nós temos 3 minutos. Não, eu estou falando já do deputado Luciano Caminati, porque ela está me cobrando que tem um PLC 0024. Nós já adentramos ao horário de outra... Você não pode deixar para o ano que vem? De outra reunião. Mas, havendo a conclusão para o deputado Coruja... Então, só para concluir, então, ao que parece, deputado, Vossa Excelência tem repetido aqui, nós vamos ter, para o ano que vem, em função da dívida colocada e desses incrementos, o que se fala muito no serviço público brasileiro, se fala muito no nível federal, em outros locais, aquilo que é chamado de herança maldita. Nós vamos ter, em função da dívida, para o ano que vem, a chamada herança maldita em Santa Catarina também. Deputado Altair Silva. Só quero registrar, senhor presidente, eu chego a essa casa na condição de suplente, respaldado por 29 mil eleitores, e não tive a oportunidade de indicar sequer um centavo de emendas impositivas. E eu vejo que é um desprestígio a função do suplente nessa casa. Eu gostaria de deixar isso registrado, porque uma vez no mandato... E no exercício dele, a prerrogativa de poder, se não na sua totalidade, pelo menos uma pequena parte aos suplentes. E eu quero deixar esse registro da minha insatisfação em relação à tratativa dos suplentes. Muito obrigado. Senhores deputados, feito o registro, deputado Altair Silva solicita a assessoria que faça constar em ata e que a insatisfação do deputado Altair Silva seja levada ao conhecimento de todos os líderes desta casa. Comungo também. Tá? Senhor deputado, não havendo mais nada por discutir, dou por encerrada a discussão, coloco em votação o parecer e voto conclusivo ao projeto de lei 0377.9/2017. Senhor deputado, concorda como se encontra aprovado. Senhores deputados, vou suspender a reunião por até 3 minutos. Senhor, por gentileza,
Temos ainda o 315, que há a retificação do voto do deputado Milton Obres. Tem o meu pedido também para o deputado Milton Obres, né? Só um pouquinho, deputado Salum, vamos lá. Considerando as informações, eu vou ler, então, a parte do voto. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, cabe analisar a matéria sob enfoque no artigo 73 do regimento interno desta Casa, ou seja, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, quaisquer proposições que importe aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual. Da análise da propositura em tela, verifico que a repercussão orçamentária e financeira não fere as peças orçamentárias vigentes, tendo em vista que, sob a ótica da despesa pública, é possível afirmar que não haverá impacto, pois a norma pretendida visa apenas adequar a lei estadual que trata sobre pensões e as necessidades apresentadas pela legislação federal em vigor e assim garantir a efetividade e a segurança jurídica nas concessões dos benefícios e regularizar e convalidar situações existentes no que se refere à concessão da gratificação de atividade de gestão governamental. Em face ao exposto, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 315.6 de 2017, com emenda modificativa de folhas 22 e 23, e quanto à emenda aditiva de autoria do líder do governo, deputado Darcy de Matos, que visa alterar o artigo 160 da Lei Complementar 381/2007, rejeito por ser matéria estranha ao projeto de lei e por já ter sido analisada e rejeitada no PLC número 47/2017. Esse é o voto, então, senhor presidente. 315. Senhor deputado, em discussão, o relatório do deputado Milton Obres, que é a retificação ao parecer inicial, que é o projeto de lei 315.6/2017, em discussão, não havendo que queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra. Aprovado. Está deputado Roberto Salum fez uma indagação do deputado Milton Obres. Deputado Roberto Salum, respondendo, conforme acordado na reunião que fizemos, onde o governo estava presente, disse que retiraria os projetos com as emendas, caso assim fosse apresentado. Para que nós não prejudicássemos e pudéssemos avaliar o PLC 040, nós não vamos relatar para que ele não perca o seu valor e a gente retome a discussão no início do ano, pois, caso contrário, ele sairia de pauta pelo governo, o que seria pior do que está agora. Então, nesse sentido, cumprindo o acordado, nós não vamos fazer o relatório do PL40. Eu queria pedir um favor para o senhor, porque é fácil, eu posso representar em fevereiro com o novo governo, o meu governo. Eu queria pedir que o senhor colocasse, sem apreciação, queria pedir esse favor para o senhor, colocar sem apreciação para a gente decidir isso em plenário. Haja vista que tem duas categorias, entendeu? Que pode ser, 3 categorias que podem ser contempladas, entendeu, deputado? E no ritmo que o deputado líder do governo, do atual governo, fez. Ele colocou a defensoria. Então, eu gostaria da sua sensibilidade, se colocasse sem apreciação nessa comissão, para que a gente decidisse na próxima comissão. Olha só, com relação à defensoria, todos nós agimos sobre isso, né? E o governo entendeu que nós pudéssemos votar em plenário sem que ele retirasse. No caso do PLC 40, que é de autoria do governo, se nós botarmos para votar, ele vai vetar. Mas eu quero ter um tempo. Eu quero ter um tempo de conversar com o vice-governador, que vai ser o governador da decisão dessa, entendeu? Deputado Roberto Salum, deputado Milton Alves, por gentileza. Eu sou novo nessa casa e aprendi uma coisa, que nós temos que cumprir acordos aqui. Foi retirado por acordo unânime o PL 040, não é por vontade pessoal do deputado Milton Alves. Isso para preservar o projeto. Deputado Milton Alves, deputado Roberto Salum. Quero aqui dizer a todos vocês que sou favorável à pretensão dos servidores da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Sou favorável. Mas o deputado Roberto Salum tem que se dirigir ao presidente da Casa para levar a plenário. Não é o deputado Milton Alves. É o presidente da Casa. Ele que faz a pauta do plenário. Deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, tratei novamente com o SERPA da Casa Civil pela manhã. O governo assume o compromisso explícito
de retomar esse assunto e construirmos uma emenda ou um PL do governo para resolver essas 3 categorias que foram as únicas que estão aqui nas últimas semanas e não foram reconhecidas. E aí nós atenderíamos as emendas e a emenda do deputado Salum, inclusive. Vamos continuar trabalhando. Vocês podem acreditar. Sim, eu sei. Vamos lá. Vocês estão esperando. Nós somos favoráveis. Vou continuar trabalhando. O deputado Milton Alves também vai se esforçar. Todos vão se esforçar nesse sentido. Vamos lá, gente. Está suspensa a reunião por 3 minutos para que possamos depois deliberar o projeto de lei complementar o 0024. Por 3 minutos está suspenso.